Paulo Duarte, bom dia mais uma vez, 11h55, obrigado pelo superchat. Paulo Duarte diz aqui: Rogério, fique tranquilo que seu trabalho é fantástico. Além de ser apartidário, trabalha com informações vindas do front e de fontes confiáveis. Somos todos brasileiros, apesar de nossas descendências. Muito legal, Paulo, muito legal sua mensagem. E a gente tem procurado, eu acho que o comentário do Paulo é um comentário maduro, é um comentário de alguém que tem uma perspectiva a partir de um elemento consolidado, provavelmente até de vivência. Ontem, algumas das incursões que existiam aqui, de gente que chegava para tumultuar, para xingar, para detratar e tudo mais, a posteriori eu fui alertado, né? Alguém me disse o seguinte: muito provavelmente é uma garotada, né? Inexperiente, que quer brincar, que não conhece as nuances aí das relações internacionais e tudo mais. Então, até mais de uma pessoa me sugeriu: não responde, tal, o pessoal quer tumultuar, quer interromper o raciocínio e tal. E eu entendo dessa forma. Acho que a maturidade aí contextual também é muito importante, né? É muito importante. Sérgio Lourenço, bom dia, obrigado pela presença aqui também. É muito importante, gente. A maturidade é muito importante. Olha, aconteceram muitos tumultos hoje pela manhã também, no enterro da jornalista palestina morta em Jenin, dias atrás, em uma troca de tiros entre israelenses e palestinos, né? Os palestinos atribuem esta morte a um assassinato premeditado dessa jornalista, e houve muito tumulto durante o processo, durante o enterro em Jerusalém. Houve também tiroteos, novos tiroteios em Jenin, onde um oficial israelense foi morto, e há muita preocupação de que esse seja um novo foco de conflitos ou de reinício até das hostilidades, talvez além da Cisjordânia, com a própria faixa de Gaza, uma vez que a morte que os palestinos dizem foi teria sido um assassinato premeditado dessa jornalista, colocou muita lenha na fogueira. E vocês sabem, a situação na Síria é caótica, e não dá para não ligar uma coisa na outra, tá? A situação na Síria é tão caótica que hoje pela manhã, ali na região de Afrin, houve uma operação conjunta das forças aéreas síria e russa contra redutos de extremistas, de terroristas, vinculados aí à Turquia. Tá? Vinculados à Turquia. Grandes ações de ataques aéreos contra essa região de Afrin, que é uma das regiões que fica no chamado chifre curdo do Rojava. Eu digo no chamado chifre curdo do Rojava, uma vez que, vou dizer para vocês o que efetivamente acontece. É uma região que tem uma importante população curda, mas também tem populações de outras origens, inclusive árabe, inclusive armênia, inclusive a Síria. E muitas vezes os curdos são utilizados, é verdade, pelos interesses dos grupos que querem fragmentar o próprio território sírio. Vou dizer para vocês por que percebo dessa forma. Porque os SDF, sigla em inglês, dessas forças de defesa sírias, democráticas sírias, teoricamente, né, estão alinhadas aos Estados Unidos na sua ocupação de campos de petróleo, por exemplo, como o gigante poço de petróleo e gás ali da Phillips Conoco, que está na margem leste do rio Eufrates, né? Então, é importante dizer que, por vezes, esses elementos, né, acabam sendo utilizados para provocar cisânia. Eu sempre cito o exemplo do Sudão do Sul, onde a diferença de você ter uma população majoritariamente cristã e de outros credos, professão de outros credos de origem africana ao sul, coincidiu com a existência ali de importantes postos de petróleo. Então, criaram uma primavera sudanesa contra o governo de Khartoum, contra o governo do Omar al-Bashir, e ali instituíram um novo Estado, rapidamente reconhecido por todos os meios de poder no mundo. Ali, muita gente me diz o seguinte, muita gente que conhece bem os meandros do funcionamento das petroleiras. Então, outro dia, um amigo, tomei um café com um amigo aqui em São Paulo, não é brasileiro, ele disse o seguinte: olha, o Sudão do Sul é um bairro de Londres, né? Porque ali as petroleiras britânicas, dentre elas a BP, fazem o que querem, construíram um Estado para atender seus interesses, e o que acontece? O então presidente do Sudão, Omar al-Bashir, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele foi deposto e é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas eu pergunto, aqueles que mataram pessoas em casamentos no Afeganistão, milhares de crianças e mulheres no Iraque, milhares de mulheres e crianças na Líbia, jamais foram responsabilizados ou são responsabilizados por esses órgãos multilaterais. Então eu entendo a inconformidade das pessoas em relação a esses órgãos multilaterais.
A OPAC, em 2003, 2002, dizia, o Bustani, brasileiro, dizia que o Iraque não tinha arma de destruição em massa, o Colin Powell disse que tinha, mudaram a direção da OPAC, as armas não existiam, mas a narrativa deles, com a grande mídia, permaneceu, né? Então, é complicado. Eu entendo o que as pessoas sentem em relação ao que chamam de globalismo, ao que chamam de neoliberalismo exacerbado ou imperialismo. É totalmente compreensível. Quem mata e tem poder político não paga. Quem mata e não tem poder político, ou por vezes nem mata, o general Raul Cunha disse aqui, o general português retirado da OTAN, que os massacres que foram divulgados no Kosovo como sendo massacres consumados ou feitos pelos sérvios, a questão dos chétnicos e tudo mais, por vezes não eram provocados pelos sérvios. Então, mas se a grande mídia, se a CNN, se a BBC, se a Globo News disseram que foram provocados pelos sérvios, aí você tem depois toda aquela gama dos direitos humanos, das organizações multilaterais, pedindo para que essas pessoas sejam responsabilizadas, sejam julgadas, sejam execradas. Aí você vê aquelas coisas Olha, só para que vocês entendam. Aí você vê aquela coisa no Instagram, pray for, né, Síria, pray for... E aí mostra lá, por intermédio do quê? Dos white helmets, dos capacetes brancos, que estão ligados aos britânicos, dizendo que o governo sírio, o governo do Bashar Assad, é quem está matando sua própria população. Então, o que falta? Eu relaciono isso com o massacre anunciado em Bucha. Eu não estou dizendo que foi A, B, C ou D, o que existiu ou deixou de existir. Mas o que falta nessas organizações multilaterais é capacidade de construir meios isentos para avaliar o que aconteceu ou o que não aconteceu. É basicamente isso que nós precisamos observar. Fábio Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde já, 12 horas e 2 minutos. Gente, não vamos esquecer do like. É isso, gente. Quem tem poder político e econômico, coloca em quem não tem uma camisa de força. Então, por vezes, por isso eu digo, vá ao Telegram, porque a gente pode ficar sem o YouTube. O que a gente está colocando aqui de forma muito sincera não é culpar um lado ou criar uma ideia de inocentes, de vilões, de heróis, de mocinhos e bandidos. Não. Mas nós estamos dizendo, nós precisamos ter uma reflexão em relação à busca da verdade efetiva e não ficarmos à mercê do que acha o UOL, do que acha a Globo News, do que acha a CNN, do que acham organizações multilaterais que, por vezes, são financiadas por Washington e Londres. Eu tenho algum problema com Washington e Londres? Nenhum. O que eu acho, verdadeiramente, é que as coisas, as relações devem ser mais justas, sob o ponto de vista de que a gente responsabilize quem cometeu a situação, quem provocou a situação, quem provocou o desajuste. Eu postei agora há pouco uma imagem lá no Sri Lanka. No Sri Lanka está acontecendo um processo, um tumulto muito grande, cuja análise ainda fica um pouco difícil. Eu confesso que eu não tenho muita familiaridade com Sri Lanka e com a política local. Mas uma coisa que me deixou muito assustado é que os carros dos políticos do Sri Lanka estão sendo jogados no rio. Me lembrou muito Maidan, me lembrou muito Não Vai Ter Copa no Brasil. Raquel Reis, boa tarde, seja bem-vinda. Me lembrou muito, na realidade, todos esses processos, não é? Então, efetivamente, Janaína, eu vou insistir, eu gosto muito de você, da sua presença, você é uma pessoa que se vê que é uma pessoa muito emotiva, mas aqui a gente não trata de governo, a gente trata de Estado. Então, não espere que eu vá dizer que o Bolsonaro é genocida, que o Lula é ladrão, não espere que eu vá entrar nesse tipo de polarização, porque não vou. E muito menos atacar as Forças Armadas brasileiras. Muito menos atacar as Forças Armadas brasileiras. Se alguém tiver queixa em relação às Forças Armadas brasileiras, tenha em relação a uma pessoa, faça a queixa, prove e coloque aí nos meios. Agora, fazer jogo, como fizeram na Argentina, de destruição das Forças Armadas, como fizeram no Chile, destruição das Forças Armadas, de ataque sob o ponto de vista dessa construção aí da ideia de Estado plurinacional. Isso é muito perigoso em relação ao Brasil. Então, eu não vou entrar nessa. Não esperem de mim que eu faça alguma coisa que eu não acredite, que eu faça alguma coisa que vise de maneira sorrateira, ou que, até por ingenuidade, até por senso de justiça, ou pseudo senso de justiça, ou ressentimento, ou vontade de aparecer, que eu vá defender alguma coisa em que eu não acredite. Eu não vou com... como é que eu vou dizer para vocês? Eu não vou com a modinha, eu não vou por ocasião, eu vou com a convicção, com o estudo e com a minha consciência. Isso não quer dizer que eu seja dono da verdade, mas atacar as Forças Armadas brasileiras é inconcebível. Não adianta vir aqui falar que compraram Viagra, compraram bomba peniana, compraram lubrificante íntimo, comem picanha, tomam uísque, não adianta.
não irá mudar a minha concepção a respeito das Forças Armadas, não irá mudar a minha concepção a respeito das Forças de Segurança. As pessoas físicas, elas podem errar. As pessoas jurídicas, as instituições do Estado Nacional, as pessoas jurídicas, no caso, por exemplo, a Petroquímica, a Petrobras, que foram atacadas na Lava Jato, elas foram... A concepção que aconteceu ali é da mesma forma que querem fazer com as Forças Armadas. O que querem fazer? Jogar a criança com a água do banho. A água está quente, joga tudo fora, joga a criança fora, joga todo mundo fora. Tá? Então é complexo demais essa percepção, e eu entendo, às vezes o sentimento, a pessoa é emotiva, está envolvida, quer, sabe, quer contribuir, eu entendo qual é essa construção.